mercado da bola. A partir de agora vamos falar sobre o mercado da bola e sobre, quem sabe, o futuro presidente da Sociedade Esportiva Palmeiras. Eu vi um vídeo muito bacana, mandei para o Thiago, falei, vamos fazer um vídeo sobre isso, e eu creio que está sendo muito desenhado, até porque, aparentemente, a Leila Pereira tem uma boa convivência com esse cara, e parece que ela já está meio que passando o trono devagarzinho para ele. Bastão, A partir de agora, nós vamos falar sobre uma possível sondagem do André, que o Veloso levantou essa lebre, e um clube aí que está querendo despejar um caminhão de dinheiro para poder levar o Vitor Roque. E então vamos falar sobre o mercado da bola, e se o Thiago puder colocar o vídeo aí para a gente poder falar também sobre esse tema, que eu acho interessante, que é, talvez, quem sabe, o futuro presidente do Palmeiras, assim como o Paulo Nobre, ele é palmeirense para um caramba, hein? Roxo. E assim como o Paulo Nobre também é um cara que pode trazer um patrimônio absurdo aí para o patrocínio do Palmeiras. Vamos ver esse vídeo bem interessante aí sobre o cara da CIMED. Vamos ver. Créditos à Rádio Itatiaia, tá? Só para dar créditos para quem tem créditos. Vamos lá. Tivemos uma experiência boa com eles entre 22 e 23, onde a gente não tinha a possibilidade de patrocinar a camisa do masculino. Surgiu uma oportunidade para a gente poder estar no feminino. Até então, a Crefisa ela dominava toda a camisa do Palmeiras. Logo quando a Crefisa saiu, a gente começou a conversar com eles qual seria a possibilidade de a gente voltar para o Palmeiras, e não só voltar pelo feminino, mas voltar por todas as categorias, principalmente a masculina. E aí teve a oportunidade e a gente conseguiu realizar esse sonho. Uma coisa muito legal que também aconteceu é que o Palmeiras lançou a camisa amarela, né? E o amarelo é a cor da CIMED, e ali foi engraçado na hora. Quem sabe agora não chegou a hora da gente patrocinar o Palmeiras com a camisa amarela. Aí fica perfeito, né? Ficou perfeito e estreamos agora nesse domingo. E o que eu queria entender, como é que é a sua relação com a presidente Leila Pereira, porque no patrocínio anterior vocês já tiveram uma relação, né? Era para outras propriedades, como é que é a sua relação com ela? E como é que foi a conversa com o setor de marketing do Palmeiras, todos envolvidos para voltar essa parceria? A nossa parceria e a nossa admiração pela Leila já é muito grande, né? Acho que a Leila é uma pessoa que realmente revolucionou a gestão do futebol brasileiro, não só pelos resultados, mas sim pelo tamanho da responsabilidade que ela assumiu de ser a primeira mulher presidente de um clube de futebol, e estar nesse meio é para poucos, e ela realmente mostrou a força dela. Admiração profunda, ela para dentro do Palmeiras dispensa apresentação. Então sempre vai ter nosso apoio, sempre vai ter nossa admiração, e a gente está do lado dela. E foi anunciado, né, que a parceria pode render até 57 milhões de reais ao Palmeiras até o final de 2027, incluindo royalties. Você pode falar um pouco mais sobre o que essa parceria prevê, quais são as ações, enfim? Um dos pontos fundamentais do contrato, principalmente com a atual gestão do Palmeiras, não só com a presidente, com a diretoria, é um projeto de 2 anos, onde a Leila ela fica até o final de 2027. Enquanto a Leila estiver lá, a CIMED vai estar ao lado dela. Acho que isso foi muito legal. É uma parceria de 57 milhões, onde é um modelo onde tem dinheiro, tem royalty e tem premiação. Ele é dividido em 3 fases. Esse é o projeto. E que esse royalty, dependendo da volumetria que a gente conseguir com os produtos, pode ultrapassar a barreira, sei lá, 60, 70, 80, 100. O céu é o limite. E a camisa Quanto mais vende, mais o clube é remunerado. Exato. E uma coisa que eu não poderia deixar de te perguntar, você é palmeirense? Sou palmeirense. Sou palmeirense na pessoa física. E no CNPJ eu sou seleção brasileira como brasileiro, cruzeirense como mineiro e palmeirense como paulistano. Perfeito. E um assunto que rola entre muitos torcedores palmeirenses é: você tem desejo, almeja um dia se tornar presidente do Palmeiras? Eu sou pai de 5 filhos, tenho 53 anos, 6 mil funcionários, quem sabe? Se tornar conselheiro aí, né, ir atrás disso? O primeiro passo já foi feito, virar sócio do clube. Bom, isso, senhor. O primeiro passo já foi feito, né? Ele só se enganou em uma coisinha, né? Fala. A Leila não é a primeira presidente mulher do Brasil de futebol. Exato. A primeira foi a Patrícia Amorim, do Flamengo. Falando sobre isso, Thiagão, o que você acha, cara, dessa possível união aí entre Palmeiras e CIMED e o próprio dono da credora aí ser presidente do Palmeiras? Você vê com bons olhos? Olha, existem 2 formas de você enxergar isso, né? De um lado, o lado positivo, o cara é palmeirense, tem uma identificação com o clube, o cara é um grande empresário de sucesso, sabe gerir, sabe tomar boas decisões, é um cara que sabe fazer o dinheiro rodar, isso seria a parte fácil
positiva, e existe a parte não positiva de não ser um cara do futebol, não ser um cara que entenda necessariamente ou esteja envolvido necessariamente do futebol. Ah, mas a Leila Pereira também não é do futebol, e nós vemos os enormes erros que ela cometeu na sua gestão. Não teve só acertos na sua gestão, pelo contrário, teve muitos erros, inclusive erros aí de passividade, né, de manter uma diretoria muito enfraquecida com o Anderson Barros. Agora você imagina, se é passado o bastão para um presidente que também não tem a vivência, qual será o diretor de futebol desse camarada? Será que será alguém do futebol ou será alguém da sua confiança pessoal? Então esse é o problema também. E que força tem um presidente numa negociação, num planejamento, numa data FIFA, se ele não for do futebol de fato? Se ele for um cara apenas que olha para os números. Ah, mas se eu olhar para o número aqui friamente, Zé, a convocação de um cara como o Vitor Roque é positivo para o Palmeiras. Isso o cara que olha para o número. Mas o cara que olha para o clube, que olha para a decisão, que olha para o aspecto futebol, ele vai entender que é um prejuízo. Então, quer dizer, existem formas diferentes de você enxergar. Eu, sinceramente, acho assim, se o Palmeiras for para um outro presidente que também não é do meio do futebol, a gente vai cada dia mais perder em alguns aspectos e ganhar em outros. Eu gostaria muito mais de ver alguém muito mais identificado com o produto futebol, mesmo que não seja necessariamente um cara de sucesso, aí, um empresário, porque eu acho que o Palmeiras teria muito mais facilidade em transitar no meio do futebol em específico, Zé. Bom, essa daqui é para o Mauricinho. Palmeiras monitora ex-Fluminense André. E teve aprovação do Abel Ferreira, segundo o Veloso, para 2026. O meio-campista que se destacou no tricolor das Laranjeiras entrou na mira do Verdão, segundo o ex-goleiro do Verdão, né? É um jogador que já foi aí num tempo atrás meio que sondado pelo Palmeiras também, né? O Palmeiras tinha olhares para ele, e em suas redes sociais o setorista também palestrino Diego Firmino repercutiu a informação do ex-goleiro palmeirense, destacando que o Verdão está monitorando de perto o meio-campista. E o Firmino é um menino que ele é bem envolvido aí nas notícias do Verdão. O que você acha, Maurício, sobre esse jogador aí? Você acha que seria uma boa? Porque o ex-Fluminense, que atualmente ele tá fora do nosso país, né? É um nome que vem ganhando forças aqui na Sociedade Esportiva Palmeiras, segundo, tá, o ex e o próprio Veloso. Eu só queria acrescentar um negócio que o Thiago falou aí, do presidente da CIMED. Se ele for presidente do Palmeiras, ele realmente não é do futebol. O que falta para Leila seria ser melhor assessorada, ter pessoas do futebol. Eu imagino, pelo pouco que eu conheci a história desse cara aí, que ele não entendia nada de laboratório farmacêutico, ele se cercou de boas pessoas. Se eu sou ele, puxaria o João Paulo para ser o gerente de futebol, tá? O diretor de futebol. Agora falando sobre o André, o Palmeiras é um sonho desde quando ele jogava no Fluminense, né, Zé? Não é depois que ele saiu do Brasil que ele é monitorado. Já desde quando jogava no Fluminense. O Fluminense não me lembro se por causa daquela novela do Scarpa lá, que eles ficaram mimizento com o Palmeiras, eles não quiseram liberar o André para o Palmeiras na época. Mas é um jogador, assim, forte, que sabe sair bem com a bola, né? E nós vimos aí, ele comandou várias jogadas do Fluminense no Mundial. Eu vejo com bons olhos ele no Palmeiras, sim. Gostaria dele no Palmeiras, seria mais uma boa opção para nós, até porque o Evangelista só ano que vem, né? O Aníbal, se for para uma Copa, alguma coisa, já pode, de repente, se ele tiver mais convocações, de repente pode ser vendido, né? E eu até gostaria de vender o cara que sonha, que é o Clodoaldo da Copa de 70, que nós perdemos para o Flamengo também graças a ele. Então, eu vejo com bons olhos, gostaria dele no Palmeiras, sim. Agora essa daqui é pro Thiagão e para toda a galera do chat aí, ó. Segundo o Paulo Foles, um jornalista, Palmeiras irá receber uma proposta de 308 milhões por Vitor Roque, diz a gente, e o Palmeiras, segundo, né, a própria fonte aqui, o agente está aberto a escutar. Em alta no Palmeiras, jovem atacante é monitorado pelo Manchester United e outros clubes da Premier League da Europa também. Tigrinho na seleção brasileira talvez crie até mais força para ser vendido no ano que vem. Mas é incrível, né? Porque um menino que chegou agora e já está sendo
ovacionado aí, não é a primeira vez que saem notícias de que clubes já estão de olho nele. Eu tive a informação do próprio, pessoas ligadas ao Vitor, isso daqui é informação do MVVC, tá? Que ele quer fazer uma história aqui. E tem muita, eu já vim trazendo essa informação já faz uns 15 dias. E o André não falou o mesmo, que ele quer ganhar títulos, ele quer ficar aqui, ele não quer cometer os mesmos erros que ele cometeu de sair precocemente, para depois dar com a cara lá na Europa e voltar. Então ele tá tendo um pouco mais de cautela dessa vez. E creio que seja inteligente da parte dele, porque olha o que o Endrick fez na carreira dele. Não é diferente do que o Vitor Roque fez também, porque saiu e não tá tendo oportunidades. Abre aspas para o agente. Hoje temos uma chuvarada de ligações de europeus, principalmente da Premier League e da Itália, que ligam e perguntam valores, condições para contratar, e entre outras coisas, disse o agente para o GE, hein? Curi garantiu que em breve terá uma proposta para quebrar o mercado do Brasil. Já teve oferta no mundo árabe de 35 milhões de euros, que não interessou ao Palmeiras, e agora pode chegar uma oportunidade de 50 milhões de euros, cerca de 308 milhões de reais na cotação atual. Fecha aspas para Curi. Apesar do alto volume de ofertas, o Palmeiras não tem interesse de vendê-lo, pelo menos por enquanto, tá? Mas, abre aspas novamente para o agente, se chegar uma proposta boa para todos e tiverem atendimento que possa atingir o Palmeiras e o Vitor Roque, todos devem ficar felizes. Ele deixou meio que em aberto, Thiago. O que você acha, velho? Você acha que vai dar para segurar esse jogador aí ou não pro ano que vem, meu amigo? Aí entra o que eu acabei de falar sobre o perfil de presidência que a gente tivesse, né? Se a gente tiver um perfil pensando em números, tem que vender, até porque é 100% de lucro, né, em cima da compra do jogador. Agora, se a gente pensar no futebol, é impensável você abrir mão do Vitor Roque agora. Não só agora, né, mas faz quanto tempo que o Palmeiras espera por um camisa 9, né, espera por um jogador decisivo, por um jogador que mude jogos, que mude campeonatos, há muito tempo. Né? Então, não faz o mínimo sentido abrir mão do Vitor Roque agora. Como você mesmo disse, trouxe a informação exclusiva do MVVC, é desejo aí do jogador continuar com a camisa do Palmeiras, porque o Palmeiras é uma grande vitrine para ele, né? Para sua carreira e tudo mais. Ao jogador não basta apenas ganhar dinheiro, ele precisa ganhar também notoriedade, marcar o seu período na história, ganhar títulos, isso é importante. É um jogador muito novo, cara, muito novo mesmo, Vitor Roque. Então, eu acredito que o melhor cenário é o Palmeiras permanecer com o jogador, mesmo que eventualmente essa onda de valorização até diminua ou estabilize num número mais modesto. Por mais que seja uma grana pesada, não faz sentido você, depois de cagar sangue para trazer um cara desse, você vender ele numa oferta já de cara. Lembrando que é ano de Copa do Mundo em 2026, ele veio para o Brasil entre os seus objetivos para estar no radar, né, da Copa de 2026, e o Palmeiras é uma grande vitrine para isso. Aqui ele está disputando os campeonatos mais importantes sul-americanos, né, que é a Liga Brasileira, né, o Campeonato Brasileiro, e também a Libertadores, onde o Palmeiras é finalista e líder, ou seja, onde que esse moleque vai viver isso, né? Vamos pro Manchester United. Manchester United é coadjuvante do futebol inglês já faz muito tempo, né? O Manchester United não consegue nem vencer o seu rival de mesmo nome, não consegue nem rivalizar mais com o Manchester City. Vai fazer o que lá na Inglaterra? Ganhar dinheiro? Ele vai ter muito tempo na carreira para ganhar dinheiro, tá? Então, eu